Olá pessoal, tudo bem? Francisco Lavoura aqui do canal Tio Pratinha, hoje com alegria para compartilhar com vocês aí essa marca pessoal aí. Cheguei aos meus primeiros 100 mil reais, começando ali com 70 reais, vou contar essa história para vocês. Meu primeiro investimento foi 70 reais, era o que eu tinha e eu queria começar a investir, comecei com 70, cheguei aos 100 mil reais ontem, né? Ultrapassei um pouquinho os 6 mil, a marca de 100 mil reais com investimento aí de uma reserva de oportunidades que eu tinha, né? Eu tinha alguma grana ali na reserva de oportunidade, aproveitei que o mercado estava em baixa, comprei algumas ações, com isso atingi aí os meus primeiros 100 mil reais, vou contar isso para vocês. Dizem que essa marca aqui é um número importante, né? Porque a partir dos 100 mil reais a coisa anda mais depressa e etc. Vamos ver se isso realmente acontece, né? Na prática, e a partir de agora eu vou poder vivenciar essa experiência para ver se é realmente ou não. O que eu posso dizer é que até chegar aos 100 mil reais eu tive bastante tempo para aprender. Então a partir de agora eu sou, digamos assim, um investidor mais experiente, né? Porque eu errei bastante, aprendi com meus erros, sou um cara também que gosto de ouvir a opinião dos outros, então isso fez de mim um investidor mais assertivo, digamos assim. Eu passo a errar menos. Errar vai acontecer sempre, né? Não adianta. Sempre vai ter erros aí, mas a gente passa a ter mais um pouco de cuidado, porque a gente aprendeu na prática aí ao longo desse tempo aí. Peço licença um minutinho só para vocês, para fazer um resumo rapidinho da minha trajetória aqui, tá certo? Só para vocês entenderem. Eu tenho 48 anos, vim com 13 anos para o Rio de Janeiro, eu sou pernambucano, né? Comecei já aos 13 anos a trabalhar como feirante, ajudando um tio aí, um primo, na barraca deles ali, ganhando uma comissãozinha, certo? E desde então abandonei os estudos. Aos 17 anos de idade assinei minha carteira como vendedor e percebi ali que trabalhando de segunda a sábado o dinheiro sempre faltava mês no meu salário, né? Eu percebi que não dava para... o salário não era suficiente, eu também não tinha grande disposição para o trabalho braçal pesado, sempre fui preguiçoso nesse sentido, tá? Nunca tive muita disposição para o trabalho pesado, então percebi que eu precisava voltar a estudar. Voltei a estudar aos 17 anos, né? Muito atrasado, mas voltei a estudar aos 17 anos, me formei aos 30, sou professor de matemática do estado do Rio de Janeiro, portanto já dá para perceber que o salário é minguado, é pequenininho, mas enfim, trabalho como professor do estado do Rio de Janeiro. Nunca fui muito fã de investimento, tá certo? Sempre tinha ali responsabilidade com as minhas contas, pagava em dia, mas nunca sobrava nada. Sobrava mais mês no meu salário do que qualquer coisa, né? Mas em 2020, né, com a pandemia, isso foi um alerta aí para mim, porque foi um momento em que o Rio de Janeiro também estava ali, está quebrado ainda hoje, né? Mas estava ali atrasando, inclusive, salários de aposentados, né? Porque quando eu atingi a estabilidade aí, né, no serviço público, eu pensei, poxa, agora é só aguardar a aposentadoria, né? Por trabalhar corretamente, naturalmente, aguardar a aposentadoria, que é seguro. Mas aí a gente vê que não, né? Que o Estado também chegou a atrasar, a pagar com atraso aí salários de colegas aí, servidores públicos. Então meio que caiu uma ficha ali, eu percebi que eu precisava não depender, né, de nada, né, de previdência social, no caso aí da previdência privada mesmo, não podia depender disso. Portanto, a pandemia foi um alerta ali para mim. Eu comecei então a organizar a casa e o início dos investimentos se deu mesmo em 2021. Janeiro de 2021 eu fiz o meu primeiro investimento. Abri uma conta ali na Rico em janeiro de 2021. Tudo que eu tinha na conta ali era 70 reais. Coloquei 70 reais ali e se deu início aí em 2021 com esse valor de 70 reais. De lá para cá, como a gente sabe, de janeiro de 2021 até fevereiro de 2025 são 50 meses, ou seja, 50 meses investindo aí. Um mês investia R$1.000, outro mês investia um pouco mais de R$1.000. Nunca tive uma regularidade, né, de investir, eu vou investir sempre 1.000, sempre 1.500. Não,
mês que dava para investir um pouquinho mais, porque tem meses que a gente tem algumas despesas fora da curva ali, por exemplo, aniversário de um sobrinho, aniversário da mãe, então a gente acaba gastando um pouquinho mais, enfim, não tinha uma regularidade dos aportes, mas fui investindo em 1.000, 2.000 e com 50 meses, no caso aqui, um pouquinho mais de 4 anos, né? 4 anos, 2 meses, portanto, cheguei ontem à marca aí dos 100 mil reais investido. E agora a gente vai conferir se realmente essa mágica que tanto fala acontece ou não. O que eu posso dizer, como eu já até mencionei aqui, é que eu me sinto um pouco mais preparado em relação ao momento em que eu comecei. Quando eu comecei, sequer eu sabia diferenciar uma ação ordinária de uma ação preferencial, né? E com o tempo a gente vai aprendendo. Eu acho que é isso que faz com que, a partir de certo momento, né, as coisas aconteçam de maneira mais rápida, né? Também a gente sabe que os 100 mil, é óbvio que quando tem um retorno de 5%, 10%, é um valor consideravelmente maior do que um retorno de 10 mil. Isso a gente sabe, isso é óbvio, isso é matemático. Mas eu acho que conta muito o aprendizado também que a gente faz nesse tempo. E como que está a minha carteira atual, para vocês acompanharem aí, né? Esses 100 mil reais é apenas em ações e fundo imobiliário, porque eu não invisto em outros ativos, ainda não invisto em criptomoeda, também não invisto em ETFs estrangeiro, nada disso, somente no Brasil aqui, ações brasileiras e fundo imobiliário. No momento que eu tenho na carteira, são essas ações aqui. Eu não estou considerando aqui as pimentinhas, tá? As pimentinhas eu deixei de fora, optei por deixar de fora. Eu estou considerando as ações que eu pretendo carregar por mais tempo, né? Quase coloco aqui Azevedo Travasso, mas ainda considero Azevedo Travasso uma pimentinha. Claro que é uma pimentinha de luxo, né? Uma pimentinha, digamos assim, pimentinha de cheiro, podemos dizer assim, mas de repente ela entra aí na minha carteira dos 200 mil. Na verdade, o que eu tenho no momento é Copel, Bradescão, Kepler, Positivo, Mitre, Rani e Auris Energia, que eu iniciei ontem uma posição nela. E as quantidades estão aqui, ó. A que eu menos tenho aqui é a Auris, porque eu iniciei ontem, tá? É uma ação nova da minha carteira. As demais eu já tenho uma quantia um pouco mais elevada, porque eu construí ao longo desse tempo. É lógico que ao longo desses 4 anos e pouquinho, várias outras ações entraram e saíram da minha carteira. Eu já tive, por exemplo, o IBR3, já tive a Aeres, já tive Cash Melios, sabe? Tem muitas ações que, olhando pelo retrovisor, vejo que não foram boas escolhas, né? Algumas eu ganhei dinheiro com elas. A Oi, por exemplo, eu ganhei dinheiro com a Oi, mas muitas outras eu tive também grandes prejuízos, foram grandes erros, mas foram também grandes aprendizado. Não que investir de repente numa pequena empresa, sabe que não é o erro é a quantidade, né, a sede com que você vai para essas ações. Você tem que ter um pouco mais de cuidado, mas a gente vai aprendendo com o tempo. E aqui, levando em consideração o preço atual de cada uma delas, você chega aqui ao total de 66.600 investido em ações, sendo que eu também tenho uma parte em fundo imobiliário, como a gente pode ver aqui, ó. Eu tenho também fundo imobiliário, e aí eu tenho que fazer aqui uma informaçãozinha. Eu tirei o VIGI da carteira estrategicamente, tá? O VIGI está ali próximo do PVP, próximo de 1, né? Próximo de 1. Eu achei por bem trocar e nesse momento investir no VGHF, né? Para complementar aí minhas 1.000 cotas do VGHF, mas eu vou voltar para o VIGI assim que ele faça uma boa correção. Foi mais uma jogada estratégica aqui, tá certo? Para melhorar os dividendos desse mês. E aí o que eu tenho aqui é GARI 11, GGCR11, VGHF11, VIUR e RISAC, que não é base 10, é o único que não é base 10 e paga um excelente dividendo também. Isso vai me dar aí 36 mil reais total de patrimônio em fundo imobiliário, certo? Com isso,
com essa soma toda aí, né? Fundo imobiliário mais ações, 66 mil com 36 mil de fundo imobiliário, dá um total aí de 102 mil, portanto, chegando aí, ultrapassando aí os 100 mil reais agora em fevereiro de 2025, prestes a completar 48 anos agora em abril, né? Os primeiros 100 mil reais. A gente sabe que é um valor muito modesto, tá? Perto do que eu pretendo, né, construir aqui a minha carteira para ter uma renda passiva que me ajude aí lá na frente, né, somada aí com os minguados da aposentadoria, mas já é um começo. E agora é focar na meta dos 200 mil reais. E qual é a minha meta estabelecida aqui para os 200 mil reais? Qual é o lapso aqui de tempo? Eu vou tentar reforçar um pouquinho os aportes a partir de agora, tá? Vou tentar reforçar para que em 2 anos eu atinja a meta de 200 mil reais. Você viu que levaram 4 anos e 2 meses para a meta de 100 mil reais. E agora tentar ir acertando cada vez mais nos aportes, né? Aumentando também os aportes, dar uma acelerada aí, para daqui a 2 anos, fevereiro de 2027, portanto, eu esteja aqui contando a história dos 200 mil reais para vocês. Era isso que eu queria trazer no vídeo de hoje, mostrar para vocês aqui que é possível, tá? Você pode começar com um pouquinho, você que não começou ainda, eu só tenho 50 reais, começa, cara. Abre uma conta aí numa corretora, começa com 50, compra um fundo imobiliário ali, vai aprendendo também a fazer seus investimentos. Aos pouquinhos você vai melhorando os aportes, você vai também acertando mais, você vai colocando ativos de mais valores na tua carteira, você vai começar a receber os teus dividendos também. O dividendo começa em centavos mesmo, é assim mesmo, depois vai aumentando, daqui a pouco você chega a 10 mil reais e continua trabalhando, continua aportando aí, melhorando teus aportes, aprendendo sempre. E logo, logo também você vai atingir as suas marcas aí, 50 mil, 100 mil, uma coisa de cada vez, tá? Coloque metas pequenas para curto, médio prazo e vai, né, ampliando aí o horizonte com mais aprendizado e mais aporte, tá certo? Era isso que eu tinha para o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado e me conta aí como é que estão os seus planejamentos de investimento aí para médio e longo prazo, em que ponto você está. Se você puder compartilhar com a gente aí, compartilha. Aquele forte abraço para todo mundo e vamos que vamos.